Salve galera, professor Luiz mais uma vez aqui, mais uma aula de Física B, vamos para a nossa aula 27 então. O que falamos na aula 26? Falamos do Pascal, bastante tempo ali, era o tema principal da aula da semana passada, né? Onde lembra que o Pascal falou que se você causar uma variação de pressão num fluido, essa variação de pressão se espalha integralmente para todos os pontos do fluido. Então lembra que na entrada e na saída não é a força que é igual, é a pressão que é igual. Aí analisando força sobre área, a gente viu que se a área aumentasse, a força aumentasse, se a área diminuísse, a força diminuía, né? Então multiplica, divide a força, mas não multiplica e divide a energia. Lembra que o trabalho da entrada é igual ao trabalho da saída. Outra coisa que a gente viu foi transformar, né, o força sobre área, nós transformamos nessa equação aqui. Então a pressão de um fluido depende da densidade desse fluido, da gravidade do planeta e da profundidade que o ponto que eu estou ali trabalhando, que eu escolhi, está, né, a profundidade que o ponto se encontra. Então quanto mais fundo eu estou na água, maior a pressão, quanto mais fundo eu estou na atmosfera também, maior a pressão. O que nós vamos ver hoje? Teorema do Steven, ninguém sabe, Eu até pesquisei isso, é sério. Não é Steven isso aqui, né? É Steven, mas pelo que eu pesquisei, esse cara é da Bélgica. E na época nem se chamava Bélgica, era meio uma mistura lá de francês com holandês. Eu vou chamar de Steven, gente, não sei o nome dele. Inclusive eu fui pesquisar, existem debates sobre como pronunciar o nome desse cara. Então, né, vamos chamar do que a gente quiser, tá? Então, vamos ver qual é o teorema do Steven, tem a ver com essa fórmula, lógico, e nós vamos ver também qual foi a experiência do Torricelli. O Torricelli que fez uma experiência para calcular, para descobrir a pressão atmosférica. Só isso. Olha que doideira. O cara fez uma experiência relativamente simples e conseguiu descobrir qual é a pressão que a atmosfera faz na nossa cabeça. Tá? E o Torricelli, inclusive, usa o princípio do Steven. Tá? Por isso que é a primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje é isso aqui. Mas, mais nada. Vamos falar primeiro do Steven aqui, depois eu falo o que eu queria falar. Só vou apagar aqui. Eu vou fazer um desenho. Aqui eu vou deixar um espacinho só, que eu vou escrever depois o princípio dele. Mas eu vou começar por um desenho aqui. A gente visualizar o que o Steven estava pensando, estava preocupado. Então temos um recipiente, ele tem aqui um fluido, deu. Aí, gente, tem um ponto A aqui, tem um ponto B aqui. Você sabe que quanto mais fundo, maior a pressão, então você sabe que o A está submetido a uma pressão maior do que o B, né? Essa é a profundidade do A, que na minha equação é o HA, e isso aqui seria a profundidade do B, que seria o nosso HB. Tá? Então o que o Steven estava preocupado era não em calcular necessariamente a pressão no ponto A e a pressão no ponto B, mas ele queria saber a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Você vai dizer, professor, tudo bem, a diferença de pressão é a pressão do ponto A, que é a maior, menos a pressão do ponto B, que é a menor. Eu acho que o Steven sabia disso também, né? Só que ele queria um atalho, ele queria uma maneira mais rápida, mais fácil de calcular isso aqui do que ter que fazer toda hora essa expressão, tá? Mas vamos abrir isso aqui e ver onde é que a gente chega. A diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B é a pressão A menos a pressão B, que seria a densidade deste fluido vezes a gravidade vezes a profundidade A menos densidade, gravidade, profundidade do B. Repare que a gravidade, lógico, é a mesma, mas a densidade também, porque eu estou no mesmo fluido, né? Não tem uma diferença significativa aqui de profundidade, então a densidade é a mesma também. A única coisa diferente são as profundidades. Então eu posso colocar esses dois caras aqui em evidência. Então a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B é a densidade de gravidade e a diferença de profundidade, a diferença de altura, o desnível entre os pontos A e B. E por mais simples, mais lógico que isso aqui possa parecer, isso acaba tendo uma consequência muito grande, muito ampla
e muito interessante que eu já vou mostrar para vocês em seguida. Mas basicamente o Stevin se liga de uma coisa aqui. Só vai haver diferença de pressão entre dois pontos se houver um desnível entre eles, né? Então vou escrever aqui, gente. A variação de pressão entre dois pontos num mesmo nível, né? No mesmo nível, HA igual a HB, certo? Então a diferença de pressão entre dois pontos num mesmo nível em um mesmo fluido é nula. Então, o que é nulo? A diferença de pressão entre os dois pontos, desde que esses dois pontos estejam no mesmo fluido e no mesmo nível. Tá? Tem que estar no mesmo fluido, né? Porque se estão em fluidos diferentes, né? É aquilo que eu falei na aula passada. Mergulhar 1 metro na água não é a mesma coisa que mergulhar 1 metro em álcool, ou mergulhar 1 metro no mercúrio, ou mergulhar 1 metro no ar, certo? Agora, se eu e você, nós estamos embaixo da mesma água, tá? E eu mergulho 1 metro, você mergulha 1 metro, nós estamos submetidos à mesma pressão, independente do formato da piscina. Independente se a gente está embaixo de uma caverna, quando mergulha, vai embaixo de caverna. Se você está embaixo da caverna e eu não, mas nós estamos na mesma profundidade, nós estamos submetidos à mesma pressão. Isso aqui gerou, na época, um paradoxo, que é conhecido como paradoxo da hidrostática, que eu vou mostrar para vocês aqui ao lado. E vamos mostrar que não tem paradoxo nenhum, que parece um paradoxo, mas na verdade é bem justificável, tá? Se eu pego um recipiente, um formato assim, ó, de L, de Lewis. Se eu pego um recipiente nesse formato aqui, completamente cheio, é líquida, é um líquido. E aí eu escolho aqui o ponto A e eu escolho aqui o ponto B. Se antes de começar a aula eu tivesse perguntado, gente, qual desses dois pontos está submetido a uma maior pressão? Talvez alguns de vocês fossem pensar, utilizando a equação que eu mostrei para vocês, né, da densidade, gravidade, profundidade, você vai dizer, o líquido A, o ponto, aliás, A, tem um H aqui bem maior do que o B. O B tem muito pouco líquido na cabeça dele. Então a pressão em A é maior do que a pressão em B. Só que agora falando do Stevin, o que eu falei? Que se dois pontos estão no mesmo fluido e no mesmo nível, eles estão na mesma pressão. Não parece um paradoxo? Não parece que um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra, mas os dois se baseiam na mesma teoria? Por isso que parece um paradoxo, parece uma coisa estranha, parece que tem alguma coisa de errado aqui. E não tem. Se não tem nada errado, qual das duas justificativas é a correta? O Stevin está correto. Dois pontos no mesmo líquido, no mesmo nível, estão na mesma pressão. Pressão no ponto A igual pressão no ponto B. Então por que não funciona a minha fórmula? Porque a fórmula tem um problema. Essa você não esperava. Essa fórmula aqui, gente, ela tem um probleminha. Quero ver se você lembra da aula passada. Quando a gente estava transformando força sobre área em μgh, teve um momento aqui no meio do caminho que eu troquei volume por área da base vezes a altura. Lembra disso? Não? Espero que sim, senão você volta lá e lembre. Que a gente trocou uma hora. E aí eu pergunto para vocês, o volume de qualquer coisa da vida é área da base vezes a altura? Não. O volume de um cone não é. De uma pirâmide não é. De um tubo em L não é. Então, quando que volume é a área da base vezes a altura? Quando eu tenho sólidos que têm as laterais retas, né? Eu tenho um cilindro, um paralelepípedo, acabou os sólidos retos que eu conheço. Mas quando você tem sólidos com laterais retas, que é a grande maioria dos exemplos, né? Eu tenho um copo, eu tenho uma garrafa, eu tenho uma piscina, a própria atmosfera, um oceano, eu posso considerar que ele é assim. Mas quando eu vou para um recipiente estranho, quando eu vou para uma mangueira, quando eu vou para uma caverna, aí, pessoal, eu tenho que esquecer essa fórmula temporariamente e tenho que confiar no Stevin, tá?
essa fórmula está atrelada a essa condição. O Stevin não está atrelado a condição nenhuma. Ok? Então, pode usar a fórmula de boa, mas quando você tem uma situação como esse ponto A, que ele parece estar com as laterais retas, com a superfície de cima livre, aí você pode usar. No caso do ponto B, você não pode. Então, se essa questão aqui perguntasse, qual é a pressão que o ponto B está submetido? O que você ia fazer? Você não usa esse H. Pelo Stevin, você sabe que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A. E no ponto A você pode aplicar a fórmula μgH. Porque o ponto A está vamos dizer, num local aplicável, certo? Num lugar onde aquela fórmula funciona. Joia? Então, o Stevin ele é mais amplo, né? Então não é um paradoxo. Parece, né? Parece dar uma enganada, mas não é, tá? Então, a nossa fórmula tem uma condição, mas o Stevin acaba com isso. Onde eu não posso usar a fórmula, eu uso o Stevin. Mas eu quero saber a pressão naquele ponto lá e eu não posso aplicar a fórmula lá. Compare aquele ponto lá com um ponto em que você possa. Aqui eu não posso? Aqui eu não posso? Aqui eu não posso? Compare esses pontos com uma região que você pode. Essa é a função do Stevin. Tá? É isso que a gente vai fazer agora aqui. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. E em sequência a gente vê a experiência do Torricelli. Que o Torricelli usou isso aqui, né? Se baseou no teorema do Stevin para descobrir a pressão atmosférica. Tá 10? Vamos rapidinho aqui na lousa então. Essa primeira pausa ela é mais rapidinha aqui, mas depois para falar do Torricelli tem mais coisa para falar. Então, gente, aqui, por exemplo, eu tenho uma mangueira. Mangueira é ótimo, tá? Viu mangueira? Viu um encanamento doido assim na hora da prova? Né? No Enem aparece, às vezes, uma planta de uma casa, né, cortada na vertical, mostrando o encanamento do primeiro, do segundo andar, ou caixa d'água de prédio. Falou nesses encanamentos, pensa no Stevin na hora. Porque todo esse encanamento está tudo cheio da mesma água. Então os pontos mais baixos estão sob maior pressão, os pontos médios, altos. Sempre que você traçar linhas horizontais ali, você vai ter pontos de mesma pressão. Então aqui eu tenho uma mangueira, ok? Ela sobe aqui o terreno. E aí a ideia é que aqui tem uma estaca e aqui tem outra estaca, A e B. E eu quero fazer marcações nessa estaca, eu quero que essas duas marcações estejam no mesmo nível. Não em relação ao solo, porque o solo é diferente, o solo é desnivelado. Então imagina um terreno todo irregular e você quer marcar dois pontos aí horizontais, uma mangueira de nivelamento funciona. Isso aqui é uma estratégia antiga e até usada por pedreiros, né, em construção civil de forma geral. Você coloca a mangueira aqui na estaca e aí o que eu faço? Eu encho de água aqui. Glu, 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 glu. Aí a mangueira vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e você enche de água até o ponto que você quer aqui. Porque daí eu tenho certeza que lá do outro lado também vai estar no mesmo ponto. Né? Porque se a pressão atmosférica aqui é igual aqui, né? Se a pressão é a mesma, o nível tem que ser o mesmo. É isso que o Stevin garante para a gente. Isso vale, lógico, para pontos dentro da mangueira também. Por exemplo, a pressão aqui nesse ponto, a pressão aqui nesse ponto, a pressão aqui nesse ponto. Você pode comparar. Né? Então, qual é a pressão aqui? Eu não consigo aplicar a fórmula aqui, né? Então eu comparo tique com um ponto aqui. E aí eu uso essa altura, até onde vai o líquido? Até aqui. Você calcula essa altura, e aí você sabe a pressão desse ponto. A pressão desse ponto é igual à pressão desse ponto. Legal? É mais ou menos essa a ideia do Stevin. Um outro caso que eu falei para vocês de caverna aí subaquática, né? Isso aqui até teve uma notícia, né? Daquele grupo de estudantes na Tailândia que ficou preso lá numa caverna, foi fazer uma viagem lá, uma expediçãozinha na caverna, e aí o nível de água começou a subir, eles ficaram trancados lá, né? Então você consegue ver que a pressão aqui no interior da caverna é a pressão que vai fazer aqui nesse ponto do líquido, né? Esse B' aqui, que é diferente da pressão atmosférica, porque o ar daqui é um pouco diferente do ar daqui. Então qual é a pressão em B'? Repara que B', por ser esse formato estranho, eu não vou aplicar a minha fórmula, μgH. Né? Eu não consigo aplicar aqui. Isso aqui não parece um cilindro, né, gente? Eu não posso aplicar aqui. Porém, no ponto B,
eu posso aplicar, porque ele tem uma superfície livre, né? Eu consigo adaptar um cilindro aqui. Então a técnica que eu iria utilizar é o quê? Stevin, a pressão no ponto B' é igual à pressão no ponto B. Por quê? Porque tanto B quanto B' estão no mesmo líquido e no mesmo nível. Isso significa que eles estão na mesma pressão. A diferença é que a pressão em B' eu não consigo calcular, mas a pressão em B eu consigo calcular. Então, a pressão em B' é igual à pressão em B, que é densidade da água vezes gravidade vezes essa profundidade aqui. Então tem 100 metros de profundidade. Coloquei, calculei a pressão aqui, que é igual à pressão aqui. Eu sei que pressão que eles estão submetidos. Sacaram? Eu vou fazer no final aqui da aula, porque eu quero falar de outras coisas antes, né? Inclusive de pressão atmosférica, porque aqui eu estou calculando só a pressão do líquido, né? Tá? Aqui eu teria ainda, se eu quisesse a pressão total, eu ainda teria que somar a pressão atmosférica mesmo, tá? Que é só pressão de líquido. Agora, para falar de pressão atmosférica, eu preciso falar do Torricelli. Tá? E aí no final da aula a gente faz um exercício envolvendo Stevin, e se não é o bastante, a aula que vem é só aplicação de Stevin a aula inteira. Tá? Quase não tem teoria, é basicamente só exercício, que a gente vai ver os vasos comunicantes, que é exatamente isso aí. Só que daí a gente vai dar uma complicadinha, né? A gente vai pegar uns vasos mais legais, com formatos diferentes. A gente não vai usar um líquido só, vai usar 2 ou 3. Mesmo assim, pode usar Stevin, a gente vai ter uma estratégia para isso. Tá? Então, na aula de hoje, vamos falar aqui do Torricelli, que indiretamente é falar do Stevin, e a gente faz mais um exercíciozinho. Tá 10? Vamos lá. Bom, gente, Torricelli. A experiência aqui é massa. Uma experiência relativamente simples. Simples de fazer até, né? E com um resultado muito grande, certo? Então, o que o Torricelli estava afim? Calcular a pressão atmosférica, a pressão que o ar faz aqui na nossa cabeça. Porque é até de se duvidar, né? É que nem... Mas se hoje em dia as galera já duvidam, imagina lá nas antigas, né? Que a Terra, por exemplo, gira. Ah, mas eu não sinto ela girando. Até explicar para o cidadão por que ele não sente que está girando. Né? E a pressão atmosférica é uma ideia parecida, certo? Mas eu não estou sentindo aqui o ar pesando nos meus ombros, porque tu já nasceu com o ar pesando no ombro. Né? Se tirar esse ar, você vai sentir. Nem o Goku, quando tira aquela coisa... Enfim, não quero falar disso agora. Mas sim, sente. E o Torricelli queria calcular quanto que é. Quanto que vale. Mas de boa. Pressão, densidade, gravidade, profundidade. Aqui já está o problema. Você acha que aqui é a solução? Aqui é o problema. Densidade da atmosfera. Você sabe a densidade da atmosfera? Dá um Google. O Torricelli não tinha Google. O Torricelli não sabia, gente. A densidade do ar. Ele até conseguia calcular a densidade do ar aqui, mas a densidade do ar lá em cima ele não sabia. E outra, a gente sabe que quando acaba a atmosfera, o que tem depois? Tem vácuo. Você acha que o Torricelli sabia que tinha vácuo depois? Você acha que não tinha uma puta discussão na época o que tinha depois da atmosfera? Se é que a atmosfera acabava um dia, o Torricelli não sabia disso. Consequentemente, ele também não sabia disso, não sabia qual era a altura dela. Então, na verdade, o Torricelli não vai aplicar essa fórmula. A ideia do Torricelli, então, é o quê? Cara, já que eu não consigo calcular o valor da pressão, eu vou comparar a pressão atmosférica com uma outra pressão que eu conheça. Que, sei lá, imagina se eu falo assim, gente, vocês sabem quanto que é 10 mil ienes? Iene é a moeda do Japão. Você sabe isso, 10 mil ienes, será que isso é muito ou será que isso é pouco? Sei lá, não tenho ideia quanto é que vale um iene. Mas se eu digo que com 10 mil ienes você compra um Big Mac, paga nós, Mac. Se eu digo isso pra você, aí você já tem uma noção. Você ainda não sabe quanto que vale certinho, mas você tem uma noção. Você sabe que não dá para comprar um carro, né? Você sabe que não vale um chiclete, você sabe que vale um Big Mac. Então é mais ou menos o que o Torricelli quer. Já que ele não consegue o valor exato, ele vai comparar com a pressão de outra coisa. Que outra coisa é essa? Ele que escolhe. Então ele vai querer comparar a pressão da atmosfera com a pressão de um líquido, certo? Então vamos ver como é que ele faz isso aqui. Deixa eu pegar um paninho aqui, papai. Aliás, eu não faço ideia qual é a cotação do iene, tá, gente? Inventei. Assim,
Torricelli vai pegar uma bacia, não literalmente, né, mas algo parecido com uma bacia. Vai encher essa bacia com um certo líquido. Depois ele vai pegar um tubão, tá? Um tubo fino, mas bem alto, bem comprido. E ele vai encher esse tubo com o mesmo líquido, aqui e aqui. Legal? Vai pegar o tubo agora, vai tapar ele bem aqui, gente, vai cobrir ele bem, tá? Sem nenhuma bolinha de ar aqui, vai tirar essa bolinha de ar que tem aqui e vai emborcar aqui. Certo? E ele vai colocar bem no fundo do recipiente e vai tirar essa tampa bem delicadamente. Porque se você tentar fazer isso em casa com uma garrafa e um balde, na hora que você fizer isso, vai entrar uma bolha de ar na garrafa. Ele não quer que entre uma bolha de ar aqui. Então ele vai rodar bem fundo, bem devagarinho. Na hora que ele fizer isso, o que vai acontecer? O líquido que estava até aqui em cima, ele vai começar a descer, porque esse líquido ele quer sair para cá, certo? Ele quer transbordar aqui. Tá? Porém, gente, o que tem aqui? Aqui não tem nada? Claro que tem alguma coisa aqui. Aqui tem o ar. O ar está aqui, ó. Fica aí, líquido. E esse líquido que está aqui quer empurrar o líquido para fora. Então eles ficam brigando. O ar que está aqui quer entrar no tubo e o líquido que está aqui quer sair para cá. Então eles ficam numa briga. Tá? Por enquanto, no começo, o líquido ganha da atmosfera. E esse líquido começa a descer, 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 descer. Mas, gente, diminuindo a altura, eu não diminuo a pressão? Diminui a pressão. E aí vai diminuir a pressão até quando? Até ficar igual à atmosférica. Né? Então aqui ela ganha, aqui ela ainda ganha, aqui ela ainda ganha. Mas chega um momento que empata. Chega um momento que o líquido desce tanto que a pressão que essa coluna aqui faz, tá, não é suficiente para ganhar da pressão atmosférica. Aí deu empate, certo? E agora como é que nós vamos seguir? Como é que o Torricelli segue aqui com a ideia dele? Vamos ver. Vou apagar isso aqui. Vou pegar uma outra cor, que esse desenho já está cheio de coisa. Vamos lá. Primeira coisa, o que tem aqui dentro? Né? Lembra que não entrou bolha de ar, não fez blum. Ele tomou cuidado para não fazer. Então aqui não tem nada. Também conhecido como vácuo. Vácuo faz pressão? Não faz pressão. Vácuo não pesa, não faz força. O vácuo não faz pressão. Então o que o Torricelli faz é aplicar o teorema do Stevin. Tá? Ele vai escolher dois pontos que estejam no mesmo nível e no mesmo líquido. Saca só aqui, que esse aqui é o segredo da aula que vem, já estou dando agora, spoiler. O Torricelli escolhe esse ponto aqui. Lógico que ele escolhe esse ponto, não porque ele assistiu minha aula, mas ele escolhe esse ponto porque esse ponto ele pega puramente a pressão da atmosfera, né? Sem a interferência desse líquido. Ele pega puramente a pressão atmosférica. Qual outro ponto que ele vai pegar? Ali. Ou seja, dois pontos que estão no mesmo nível e no mesmo líquido. Segundo o Stevin, eles estão na mesma pressão. Vamos escrever isso aqui então. Eu vou chamar esse aqui de ponto A, esse aqui de ponto B. Stevin garante para a gente que a pressão do ponto A é igual à pressão no ponto B. Sacaram? Pressão no A igual a pressão no B. Agora pensa aqui comigo, quem é que faz pressão no ponto A? Quem está em cima dele. Quem é que está em cima dele? A atmosfera. Então no lugar de pressão do A, eu vou colocar a pressão atmosférica, que eu não sei quanto é que vale. Né? Mas o que eu quero está aqui do outro lado, é aqui que eu vou descobrir. Quem faz pressão no ponto B? Quem está em cima dele? Quem é que está em cima dele? Esta altura de líquido misterioso, que eu ainda não falei que líquido que é, vocês devem saber. Essa altura de líquido misterioso mais vácuo? Não, mas vácuo não faz pressão. Então o vácuo não entra. Mais atmosférica? Não, porque não tem pressão atmosférica aqui. O vidro é fechado. Repara que se eu fizer um furinho aqui, ó,
caguei a experiência. Se você fizer esse furinho aqui, vai entrar ar aqui, ele vai empurrar isso aqui, vai transbordar, vai cagar todo o laboratório. Não faça isso, deixa eu fechar aqui, inclusive. Pega a bombona d'água e faz um furinho na bombona d'água, aquelas de inverter assim. Não faça, vai cagar tudo. Então, vai acontecer algo parecido. Lógico que na bombona d'água não é vácuo que tem ali, né? Porque quando você emborca a bombona, né? Quando você vai encher a garrafinha ali, fica... né? Porque vai entrando ar. Aqui, tomou cuidado para não entrar, tá? Então, a única coisa que faz pressão no ponto B é essa altura desse líquido. E agora vem a pergunta que eu tô falando, um mistério aqui. Que líquido que o Torricelli usou? Tá? Não sei se o Torricelli já pensou nisso de primeira, ou ele foi testando e depois, opa, aí se ligou. Ele não queria, como ele não tinha ideia, né, gente, da pressão da atmosfera, do tamanho da atmosfera, ele também não tinha ideia do tamanho do tubo que ele ia precisar. E, gente, aqui no século XVIII não dava para fazer um tubo muito grande. Então ele pensou, eu quero o menor tubo possível, né? Para minha experiência não ficar muito alta, para minha experiência não ficar muito grande. E a menor altura possível significa um líquido de maior densidade. Então o Torricelli usou o líquido mais denso que ele conhecia e que ele tinha acesso. E até hoje é um dos líquidos mais densos que a gente conhece, que é o mercúrio. Tá? Então, o Torricelli usa mercúrio, portanto, ele precisa da densidade do mercúrio, que ele sabe, da gravidade da Terra, que ele já sabia, e da altura de mercúrio. Tá? Para calcular essa altura de mercúrio, se utiliza um instrumento muito moderno chamado régua. E você mede a altura da coluna. Não é linda essa experiência? Estou arrepiado. Tá? Olha a simplicidade disso aqui, gente. Com 2 vasos, com o mercúrio, que talvez seja a parte mais difícil de conseguir, e com uma régua. O cara mediu a pressão atmosférica. Além de muito conhecimento e força de vontade. Né? Mas ele conseguiu aqui de uma forma, não tem um puta equipamento da hora, não tem. É a sacada, né? Ele teve a sacada. Foi incrível! E aí ele descobriu essa altura de mercúrio aqui, que é uma altura muito famosa, né? Ficou uma altura mega famosa, que são 76 centímetros, certo? Que são os famosos 760 milímetros, que aí se fala 760 milímetros de mercúrio. E isso virou uma unidade até de pressão, né? Milímetros de Hg, milímetros de mercúrio. Ou seja, Torricelli está falando para a gente que a atmosfera inteira faz a mesma pressão que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Mais ou menos 76 centímetros de mercúrio. Sacar? Então, o que eu falei, ele não descobriu de cara quanto vale. Ele comparou com uma que ele conhece. Agora, comparado com a que eu conheço, agora é só botar os números aqui e descobrir quanto que vale. Tá? Aí virou a parte fácil. O difícil era ter a sacada. Legal? E repararam que ele usou o Stevin? É isso que a gente vai fazer a aula que vem inteira. A gente vai fazer mais uma vez hoje num exercício aqui. Mas a aula que vem inteira, a gente vai pegar casos diferentes disso aqui. E o segredo é esse ponto, ó, que é o ponto de encontro entre os dois fluidos. O ponto de encontro do ar com o mercúrio. Tá? Me diz uma coisa aqui. Você não consegue dizer, porque a gente está gravado aqui, mas pensa aí. Se o Torricelli tivesse utilizado água, o que iria acontecer? A água, por ser menos densa que o mercúrio, ia precisar de uma altura maior. Será que é muito maior? Bem maior. Tá? A água é 13,6 vezes menos densa. Então ia precisar de uma altura 13 vezes maior, que dá em torno de 10. Tá? É 10, alguma coisa, mas se você lembrar de 10, está ótimo. Ou seja, 10 metros de água, na minha cabeça, faz a mesma pressão que a atmosfera inteira. Então, quando eu estou boiando na piscina, ou quando eu estou boiando no mar, o que eu tenho na minha cabeça? Uma atmosfera. Certo? Uma atmosfera. Pensa assim. Se eu mergulhar mais 10 metros agora, o que é bastante, mas se eu mergulhar 10 metros, o que eu vou ter? 2 atmosferas. Uma atmosfera de ar, mais uma atmosfera de água, que são 10 metros de água. Mergulhou mais 10 metros, mais, né, agora 20 metros. Eu tenho 2 atmosferas de água, mais uma atmosfera de ar. Então, a cada 10 metros que eu mergulho na água, a pressão aumenta 1 atmosfera. Tá? Para não ficar falando atmosfera, tem uma unidade que é ATM. Né? Então, 1 ATM, 10 metros, 2 ATM, 20 metros, 3 ATM, e assim, Josemi. Tá?
sacar? Então essa é a variação que pode ter. Esse é um valor legal para lembrar, esses dois, tá? Ah, e se botar álcool, aí não precisa saber, não precisa decorar, dá calcular na hora, você calcula. Mas o da água e o do mercúrio é legal lembrar. 76 centímetros e 10 metros. Outra coisa, se o Torricelli tivesse feito essa experiência, ele fez ao nível do mar, tá, gente? Isso aqui é ao nível do mar, isso é a pressão atmosférica ao nível do mar. Se ele tivesse feito no topo de uma montanha, se ele tivesse feito no topo do Everest, essa altura seria a mesma? Seria maior ou seria menor? Pensa, essa pressão seria maior ou menor? Ah, como está lá no topo, tem menos atmosfera, essa pressão seria menor. Então essa pressão tem que ser menor também. Então a altura seria menor, né? Se eu vou para a Holanda, né, Países Baixos, está abaixo do nível do mar, essa pressão seria maior, essa altura teria que ser maior também. Legal? Vamos para a lousa aqui ver mais umas coisas? Vamos lá. Enquanto foca aí, eu vou pegar água. E aqui eu tenho a experiência do Torricelli, né, para quem não conseguiu visualizar ali. Aqui está mais bonitinho. Então pegou o mercúrio, emborcou, soltou. Tá? E aqui é que tem que ter o cuidado que eu falei para não entrar uma bolha de ar lá, senão a experiência está totalmente inválida. Tá? Essa é a dificuldade também de fazer em casa. Ah, fazer em casa. É difícil por conta disso. Porque você não tem um cano de 10 metros para usar água na sua casa também, né? Enfim, fez isso, chegou nos 76 centímetros ou 760 milímetros, né? Então, estabilizou aqui, né, gente? Vácuo, 76 de mercúrio, pressão do ar. Então ficou a briga, igualou a briga. E aí os valores, né, eu não mostrei ali, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Historicamente, né, virou uma homenagem, 760 milímetros de Hg. Acho que em química, tem alguma parte da química que eu acho que usa isso aqui, em físico-química, usa bastante milímetros de Hg. Em física mesmo, em situações muito específicas, em prova assim, difícil. Só quando a prova é bem sobre Torricelli, a questão é bem sobre Torricelli, aí às vezes eles aproveitam isso. ATM, que eu falei, né? Então a pressão atmosférica ao nível do mar valia uma atmosfera, que incrível. E esse seria o valor mais interessante para a gente, que é o valor em Pascal, né? No Sistema Internacional de Unidades, que fica em torno aqui, gente, de 10⁵, certo? 10⁵ Pascal, valor grande, né? Lembrando que Pascal é Newton no metro quadrado. Então eu tenho, em 1 metro quadrado aqui, eu tenho uma coluna de ar que pesa quanto? 10⁵ newtons por metro quadrado. 10⁵ são 100 mil. Eu tenho 100 mil newtons aqui, que seria 10 mil quilos, 10 toneladas de ar no metro quadrado. A gente não tem 1 metro quadrado de largura, né? Mas tem bastante, tem 10 toneladas sobre nossos ombros. Triste. Joia? Essas são as principais unidades, então, aqui, para a gente lembrar. Existem outras, mas essas são as que eu quero. Lembrando que essa é a do SI, a do Sistema Internacional. Outros medidores aqui, gente, tá? Aproveitando, né, a experiência do Torricelli, você vai ver que aparece nessa aula, no finalzinho ali da teoria do nosso material, medidores de pressão. Tá? Um deles é o barômetro, né, que não é algo muito cotidiano, né? Barômetro é utilizado normalmente para meteorologia, para calcular pressão em diferentes locais, em diferentes cidades, até para saber, né, para onde que o vento vai. Né? Você sabe que o vento vai de região de alta pressão para baixa pressão, para saber a intensidade desse vento e tudo mais. Então, em meteorologia se usa barômetro. Em laboratório se usa esse cara aqui. Hoje se usa uma versão mais moderna dele, mas antigamente se usava essa versão, que é chamada de manômetro. Tá? Aqui dentro onde está o A, nós temos um gás. Então lembra lá em termodinâmica, eu tenho um gás, aí eu calculo a pressão do gás. Como é que se calcula a pressão de um gás? Então eu falei, hoje tem uns dispositivos digitais modernos, né? Mas nas antigas era assim, tá? Você tem aqui o gás e o gás empurra aqui, ó, um líquido, né? Se eu esquentar esse gás, gente, imagina, ele vai se expandir e vai querer empurrar essa coluna para cima. E aqui eu tenho uma linhazinha que vai marcando, né? A pressão do gás está aumentando. Se eu resfriar esse gás, ele vai encolher, esse líquido vai subir, né? A pressão dele vai diminuir e essa coluna vai descer. Isso aqui também está marcadinho. Então eu consigo ler qual é a pressão que esse gás aqui está fazendo. Se eu tiver que fazer conta aqui, Torricelli neles, tá? Mentira, Stevin neles, né? Não, o Torricelli usou o Stevin. Então Stevin, o que é o Stevin? 2 pontos, no mesmo fluido, no mesmo nível. Qual é a dica do tio Luiz? Pegar o ponto de encontro entre os dois.
né? O Torricelli pegou ali, né? Entre o mercúrio e a atmosfera, você vai pegar entre o gás e o líquido. Ponto M de Maria. Marquei, tic, 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 tic. Aqui tem um ponto N de Naria, para não confundir. Os dois pontos estão no mesmo nível? Sim. Estão na mesma pressão? Sim. Pressão no ponto N igual a pressão no ponto M. Quem faz pressão no ponto M? Quem está em cima dele. Quem é que está em cima dele? Só o gás. Não tem furo aqui, então não tem atmosférica. Quem faz pressão no ponto N? Essa altura deste líquido mais atmosfera. Não tem tampa, aqui está aberto. Quem faz pressão no ponto M? O gás. Quem faz pressão no ponto N? Atmosfera mais líquido. Repara que essa altura não é a altura toda, é a altura até o ponto que eu escolhi. Isso é bem a cara da aula que vem, mas já aparece nessa aula, tá? Tem um ou outro exercício para trabalhar aqui já com o manômetro, mas a aula que vem todinha é isso que a gente vai fazer, basicamente, tá? Talvez um pouquinho mais complicado. Outros medidores de pressão famoso, esfigmomanômetro. Uou, falei sem engasgar. Difícil. Até não vou falar de novo. Esfigmomanômetro. Falei de novo. Chega. Vou sair por cima. Vou me aposentar pelo alto. Medidor de pressão, aquele, né? Certo? Aperta o seu braço até você perder o braço temporariamente. E aí já percebeu que isso aqui é junto com o estetoscópio, né? Que aí se ouve 2 cliques. Que é a pressão do sangue, porque aperta até não passar sangue, gente. E aí quando vai soltando a pressão, você ouve 2 cliques, que são as duas pressões, a sistólica e a diastólica. Achou que eu não sabia o que era pressão sistólica e diastólica. Coração fechou, coração abriu. Coração fechou, ele empurra o sangue, sai daqui sangue, e o sangue vai para o corpo. Depois ele chupa o sangue de volta para dentro dele. Né? E para contrair e para voltar, o músculo não tem a mesma intensidade, não tem a mesma força. Por isso que as pressões são diferentes, sistólica e diastólica. Mas quando você mede a pressão, está lá 12 por 8. E que número é esse, velho? 12 e 8. Na verdade é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então a unidade ali é milímetros de mercúrio e é 120 por 80, mas fica mais fácil falar, né? 12 por 8, 13 por 9, 15 por 10 não tá legal. Já vai para o hospital. Soro, essa do soro é legal. Inclusive a questão que eu quero fazer aqui, dá até fazer, não, fazer a questão. Tem a ver com a bolsinha de soro. Se você já viu, se você já precisou, espero que não, de ficar internado, né, com uma bolsa de soro, repara que a bolsa de soro sempre fica num treco desse aqui e ele fica no alto, não é verdade? Bolsa de soro não fica aqui na sua mão, assim, legal. Por quê? Porque quando você, espero que você não vá desmaiar agora, você também não, né? Quando você coloca a agulha ali, gente, fica uma briga entre 2 fluidos, né? O soro quer entrar no sangue e o sangue quer entrar na bolsa de soro. Então, se você botar a bolsa de soro aqui embaixo, a pressão sanguínea, a pressão do coração, vai fazer com que o sangue entre na bolsa de soro. Certo? Então, para garantir, você tem que botar a bolsa de soro no alto, que aí a pressão do soro é maior do que a pressão do sangue e o soro entra no sangue. Por isso que normalmente ele fica numa alturinha aqui, né? Você fica deitado, ele fica ali. Até se estiver aqui no banheiro, você vai levando aquele negócio, arrastando. Não pode tirar dali, certo? Por esse motivo. Inclusive a questão que eu quero comentar aqui com vocês tem a ver com isso, uma questão clássica aqui da ACAF, ignora esse número 9, né? A questão da ACAF aqui 2014, que fala exatamente disso. Vamos ler rapidinho aqui, é grande, mas é importante. Quando medimos a nossa pressão arterial com um aparelho conhecido como... Vou sair por cima, não vou falar. E detectamos, por exemplo, o valor de 11 por 7, estamos sendo informados que a nossa pressão máxima é de 110 milímetros de mercúrio. Olha que gente boa, ele já deu em Newton por metro quadrado, aqui ó, 14.000. E a pressão mínima é de 70 milímetros de mercúrio, aqui tem o valor aproximado também. Esse valor utilizado como exemplo é considerado como uma pressão sanguínea normal. Não é mais, né? Acho que na época não tinha muito sal, não tinha batata frita. 12 por 8 hoje em dia já é normal. Considere um paciente com essa pressão normal, então, deitado em uma maca 70 centímetros do solo, que está recebendo soro no braço. Qual das alternativas abaixo melhor representa a altura mínima do solo que deverá estar a bolsa está junto aqui, ó, de soro para vencer a arterial máxima. Aqui eu acho que até a questão foi gente boa e já disse que eu tenho que vencer a máxima. Mas já seria muito interessante a gente ter que pensar nisso, né? Eu tenho que botar aqui o soro para vencer a pressão sanguínea. Tá, mas qual das duas eu tenho que vencer? A mínima ou a máxima? Tem que vencer a máxima, né? Porque se você vencer a mínima e não vencer a máxima,
vai ficar, entra e sai, né? O sangue e o soro, entra e sai, mínima, máxima. Então você tem que vencer a máxima, porque você tem que ganhar das duas, né? O soro tem que ganhar das duas para ele entrar no sangue e não o sangue entrar na bolsa de soro. O que eu faço aqui, gente? O paciente está na maca, 70 centímetros do solo. A minha bolsa de soro tem que estar numa certa altura. O que eu tenho que escolher? O ponto de encontro entre os dois fluidos. Então, o ponto de encontro entre o soro e o sangue, que é no braço do paciente, que eu vou considerar que está na maca, que está na altura da maca. Aí eu tenho a mangueirinha de soro aqui, que não importa como é que ela está, e sobe até a bolsa. Então, eu vou pegar dois pontos aqui no mesmo nível, que seria simplesmente o ponto de encontro ali dos dois. Então eu tenho que a pressão do sangue é igual à pressão do soro, né? A máxima, certo? Com a pressão máxima eu calculo a altura mínima, então qualquer coisa acima daquilo está 10. Pressão do sangue igual à pressão do soro, que é μGH. Pressão do sangue foi dado, né, gente? 14.000 newtons por metro quadrado, a máxima. A densidade do soro está aqui, é igual à densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Gravidade 10, descobri a altura. Aqui eu corto 10 na 3 com 10 na 3, né? Passa esse 10, dá 1,4 metros. Aí você vem para cá e não tem. Ah, então cuidado. O que é esse 1,4 aqui? É a altura que a bolsa de soro tem que estar do chão? É a altura que a bolsa de soro tem que estar do meu braço, do paciente deitado na maca. E o que ele está perguntando? Qual é a altura mínima em relação ao solo? Então vamos lembrar que a maca está a 70 centímetros do solo, então a altura que eu quero é a altura da bolsa em relação ao meu braço, 1,4, mais da maca em relação ao chão, 70 centímetros. 2,10, letra D, de jeans. De boa, gentes? Espero que sim, espero que seja fácil de entender, né? Isso aqui, como eu falei, a gente vai usar muito na aula que vem. São questões desse tipo, questões tipo manômetro, que são ali de vasos comunicantes. Para 10, vou acender aqui, só para vocês me verem, para ver vocês. E é isso aí então, tá? Então, recapitulando hoje, Stevin e Torricelli, né? Sendo que o Torricelli usa o próprio Stevin, tá? Não se preocupe, aula que vem a gente volta a falar disso de novo, fazer bastante exercício, faça você também. E é isso aí, gente. Grande abraço, até a próxima. Valeu!